Olá pessoal, bem-vindos ao segmento final desta série de tutoriais em entrevistas de Marx, comemorativa do lançamento do DVD explorando partículas do produto de Marx, que eu vou repetir, um sucesso absoluto de vendas. Obrigado a todos vocês que adquiriram, você que ainda não comprou está perdendo. Vamos retomar o que a gente tem aqui agora, só para entender. Nós temos 3 blocos de eventos. Então, o primeiro bloco gera o barril, né, e define a forma dele. Você vê que a cor do display aqui é o verde, né? A gente pode botar aqui para vermelho para ficar mais claro. E a partir do momento que ele colide com a superfície da água, que tem um defletor, então é gerada imediatamente uma cadeia de reprodução de partículas que no momento está soprando essas partículas quadradinhas que a gente vê que estão descendo aqui. Nós vamos agora controlar a direção delas. Você vê que o barril, no momento que ele toca a água, ele troca de cor, porque troca de evento, e passa a ser afetado aqui pela força e pelo lock bond que vai prender na superfície, né? Então, para controlar aqui o display, o movimento dessas partículas quadradas, nós vamos trabalhar aqui no Speed by Surface, botando uma velocidade negativa. Você vê que a velocidade está em 100. À medida que a gente vai baixando, ela vai perdendo afetividade e as partículas vão subindo. Então, aqui a gente controla até o ponto que a gente quiser que elas subam. Pode subir mais um pouco. A gente dá mais negatividade nelas. Porque isso aqui vão ser as gotas que vão formar aquele espirro. E cada uma desses quadradinhos aí vai gerar uma linha de partículas. Nós vamos configurar isso agora. Então vamos só ver o movimento como está. Vou aumentar um pouquinho mais, vou deixar em menos 70, por exemplo. Então com isso a gente tem esse impacto e elas sobem aquela quantidade ali. E a gente pode colocar também um delete nelas. Elas não precisam de existir depois que passam da superfície da água. Vou botar by particle age e vou botar aqui, por exemplo, 8 com a variação de 30. Então isso faz com que elas morram mais rápido. Então agora a gente pode adicionar uma força do tipo spawn, que vai provocar a multiplicação de cada partícula. Então nós vamos colocar by travel distance. E eu vou colocar aqui ponto 2, vou deixar aqui em 100, 1, etc. E no inherited, nós vamos colocar 50, com a variação de 25, e a divergência em 3. Então, veja o que isso nos dá. Cada partícula vai se multiplicando, mas é porque a gente não abriu o spawn para outro evento ainda. A hora que eu puxar aqui um display, e colocar um shape, eu trago o evento para esse novo fluxo, e aí você vê as partículas sendo geradas ali. Elas se transferem. Então a gente vê que, vamos trocar a cor disso aqui, para a gente poder ver melhor. A gente vê as cabeças amarelas soltando, então, aqui o rastro cor de rosa. Você vê que o único problema é que ela está subindo, né? Basta a gente colocar aqui uma gravidade, então nós vamos pegar a força do evento de cima, e pressionando Shift a gente copia esse evento, fazer uma cópia, porque a cópia permite que eu faça a mudança aqui. E agora a gente seleciona a cópia de baixo, não esqueçamos disso. E vamos trocar a influência. A gente vê que a gravidade agora está muita, já está puxando ela toda para baixo. Então eu vou diminuindo essa influência aqui, até que eu consiga o movimento que eu desejar, aqui a altura, né, que o rastro vai atingir. Então vamos ver isso aqui. Eu acho que a influência de 112 aqui, 110,
está bastante boa. Inclusive agora a gente pode trocar aqui, podemos colocar uma forma de tetra. Então eu vou pegar o shape aqui, vou mudar de cubo para tetra. Lembrando que ainda não aparece porque o display está em ticks. A gente tem que mudar para geometria. Quando a gente muda para geometria, a gente passa a ver a forma que a gente colocou. E aí é uma questão de trabalhar na escala. Aqui a gente habilita a escala, pode diminuir o tamanho. E através da escala, a gente pode dar variação entre os tamanhos. Então aqui fica bem interessante para dar um formato mais parecido com as gotas, né? E a gente não precisa do evento de cima mostrar mais os cubos. A gente pode botar aqui o display, em vez de geometria, em dots. Aí a gente só vê o pontinho, né? Então a gente vê aí o evento acontecendo. Essa parte está pronta. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um segundo spawn no primeiro evento. No momento em que o barril toca na água, nós vamos liberar um segundo sistema de partículas, que vão ser as bolhas que se abrem seguindo a superfície. Bastante interessante também a gente programar esse evento. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no primeiro evento. O segundo evento, aliás, que é onde solta aqui as cabeças amarelas. Nós vamos colocar um outro spawn. Vou colocar o spawn 2 aqui. Eu posso clicar aqui e arrastar a saída dele para o outro lado. E aqui eu vou trazer um outro shape. Vou colocar aqui. E vou ligar um evento no outro. E nós vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos regular o spawn primeiro, senão a gente não vê nada. Eu só vou colocar o inheritance aqui em 0. Vou pegar o shape. Vamos ver como é que está a cor desses ticks aqui. Vou colocar aqui para um verde clarinho. Vou botar a geometria. E vou botar a esfera de 20 lados. Então, você vê que ela está gerando a esfera que está parada ali. Deixa eu botar no spawn aqui. Vamos colocar um offspring aqui de 65 bolhas. Então, a gente vê que quando o barril atinge a água, solta as bolhas, elas ficam ali paradas. A gente tem que controlar agora o que vai cadenciar o movimento delas. Então nós vamos botar aqui um Speed by Surface. E selecionando o Speed by Surface, eu vou selecionar o plano 02, que é o plano de baixo aqui. Então você vê que ela desce ali, você está entendendo? Nós temos que, antes de mais nada, diminuir bastante aqui a força, a velocidade para uns 30. Eu vou colocar a divergência aqui em 10. Então vamos ver o que isso gera. A gente vê já as partículas descendo ali. Só nós vamos agora botar a direção paralela à superfície. Então veja o que acontece. Agora elas batem e abrem. Elas estão muito grandes. Vamos controlar primeiro isso. A gente pode vir aqui em Display. Aliás, em Shape. Vamos habilitar a escala. Vamos diminuir bastante. E vamos fazer uma variação aqui legal.
variação mais ou menos de 40 aqui, e descer a escala para em torno de 10, 9, para que a gente possa ver. Mas se você reparar, elas estão abrindo. Eu vou diminuir um pouco a velocidade delas. Você vê que a gente tem que voltar e configurar para obter o realismo desejado, né? O barril bate e elas se abrem, elas têm que morrer. Então a gente vai botar um delete aqui para a gente controlar o ponto de morte dela, que eu vou controlar por idade. Eu vou colocar aqui em 8, com a variação de 30%. 8 ficou pouco, vamos colocar 20. Vamos ver como o que isso nos dá. Pode ser menos, pode ser 15. Eu acho que a velocidade está muita também. Vamos diminuir aqui para uns 13. Que nos dá agora um movimento mais realístico. Só que elas não estão acompanhando o movimento da água. Está faltando simplesmente elas agarrarem na superfície à medida que elas forem abrindo. Então, se a gente olhar aqui na vista lateral, voltar nas 4 vistas, vamos dar uma olhada aqui. O que está acontecendo? A gente vê que elas abrem numa linha reta. Você está vendo aqui na frente? Então, nós vamos fazer agora o último evento aqui, que vai fechar essa cena para nós, que é o Lock Bond. Nós vamos colocar aqui no evento, e eu vou colocar Lock to Surface, Animated Surface e Restrict to Surface. Eu vou pegar By List e vou acoplar o plano 01, que eu sei que é a superfície da água, vou selecionar. E eu vou botar força em 0. Dessa maneira, agora, eu vejo elas se movendo, você pode ver aqui claramente, junto com a água. Ou seja, elas batem e vão se espalhando, agarradas à superfície e balançando. Então, é um efeito bastante interessante. A gente tem, então, toda uma cadeia de outros eventos que é articulada no momento em que o barril toca a água. Então, isso leva a gente a pensar o que a gente pode fazer em termos aí de animação. A gente pode simular qualquer tipo de coisa. Lembrando que uma partícula pode ser qualquer objeto que a gente venha a modelar, e o sistema de partículas permite que a gente faça inúmeras cópias do mesmo objeto, controlando o seu movimento, assimilando forças como vento, gravidade, e fazendo desencadeamento de eventos através do impacto com outros objetos. Tudo isso dá muita possibilidade para a gente pensar em situações que a gente pode criar. E a ideia do DVD Explorando Partículas em 3D Studio Max é essa: é te dar os elementos básicos para que você possa criar novas situações. Então existem tantas outras coisas que você pode fazer com partículas. Você pode fazer fumaça saindo de carro, você pode fazer jatos saindo de foguete, você pode fazer todo tipo de líquidos de todo tipo de espessura e densidade, por aí em diante. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse efeito aí, e nós vamos agora voltar ao bom e velho After Effects no próximo tutorial. Deixa um abraço a todos, ele que falou que não para VFX Produções.